Hoje, embarcaremos em uma jornada intrigante da história bíblica. Preparem-se para descobrir os bastidores de um dos capítulos mais fascinantes da queda de Salomão, um rei cuja sabedoria foi ofuscada por escolhas controversas. Salomão, renomado por sua sabedoria e pela grandiosidade do Templo de Jerusalém, nos deixa perplexos ao considerarmos como um reinado tão próspero pode ter chegado a um fim tão dramático. O que levou à queda desse líder admirável? Vamos explorar as reviravoltas, as decisões cruciais e as lições profundas que podemos extrair da história de Salomão. Preparem-se para descobrir não apenas os eventos que marcaram o declínio de Salomão, mas também as lições valiosas que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Vamos nos aprofundar na fascinante narrativa da queda de Salomão. Salomão, um líder ímpar, elevou Israel a novas alturas durante seu reinado. Sua sabedoria singular, testada no famoso julgamento das duas mães, espalhou-se como uma lenda por todo o reino. Não apenas conhecido por sua mente brilhante, Salomão também acumulou riquezas inigualáveis, transformando Israel em uma potência econômica. Seu reinado prosperou, atraindo a atenção e o respeito de nações distantes, que buscavam aconselhamento em suas sábias decisões. A era de Salomão era marcada por uma paz e prosperidade sem precedentes, estabelecendo um legado que ecoaria através dos séculos. A despeito dos desafios surgidos, o apogeu do reinado de Salomão ficou eternizado na grandiosidade do Templo de Jerusalém. Sua visão transcendental, guiada por uma devoção profunda a Deus, materializou-se na construção magnífica que se erguia como testemunho do ápice do seu reinado. O templo não era apenas uma estrutura física imponente, era um reflexo tangível da adoração a Deus e da busca pela excelência em cada detalhe. Os alicerces de pedra, as colunas majestosas, e o Santo dos Santos resplandeciam com uma glória que ecoava através dos tempos. Era mais do que uma construção, era a expressão máxima da conexão entre o divino e o terreno, encapsulando a visão de Salomão para uma adoração inigualável. Este monumento sagrado não apenas simbolizava a grandiosidade material, mas também destacava a profundidade da devoção de Salomão a Deus. Cada pedra era um tributo à busca incansável pela excelência e pela reverência, revelando uma conexão espiritual que transcendia os limites do humano. Contudo, por trás da fachada majestosa do templo, a vida pessoal de Salomão assumiu uma complexidade intrigante. As alianças matrimoniais que o rei forjou com mulheres estrangeiras, estratégicas para fortalecer laços políticos, revelaram-se uma fonte de desafios consideráveis. Essas uniões não apenas testaram os limites da diplomacia, mas também introduziram elementos que sacudiram os alicerces da fé em Israel. As esposas estrangeiras, trazendo consigo culturas e crenças diversas, desafiaram a pureza da adoração a Deus em solo israelita. Os rituais e práticas religiosas introduzidos por elas provocaram um conflito espiritual, dividindo a devoção do rei entre o Deus de Israel e as divindades estrangeiras. Essa tensão entre fidelidade espiritual e compromissos políticos marcou um ponto crucial na trajetória de Salomão. Os casamentos, inicialmente concebidos para fortalecer a estabilidade política, acabaram por abalar as fundações da fé e da adoração que eram o cerne do reino. À medida que os anos passavam, a prosperidade de Salomão expandia-se para além dos limites de Israel. A aquisição de riquezas tornou-se uma obsessão, desviando o foco do rei da sua devoção inicial a Deus. O brilho das conquistas materiais obscureceu a visão espiritual, levando Salomão a trilhar um caminho que se afastava dos princípios sagrados que o haviam elevado inicialmente. A busca por prazeres mundanos e o acúmulo incessante de riquezas tornaram-se uma armadilha, comprometendo a integridade espiritual de Salomão. O rei, que uma vez liderara com sabedoria e temor a Deus, agora estava seduzido pelos deleites terrenos, caindo em um ciclo de indulgência que enfraquecia as fundações do seu reinado. Esse desvio da devoção inicial a Deus sinalizou um ponto crítico na trajetória de Salomão, onde as prioridades foram invertidas e as consequências espirituais começaram a se manifestar. Contudo, enquanto Salomão se perdia nas trilhas da indulgência, vozes proféticas surgiam para lançar advertências sombrias sobre o futuro do rei sábio. Profetas como Natã e Aías ergueram suas vozes, ecoando previsões que pairavam como sombras sobre o reino de Salomão. As profecias não eram apenas meros avisos, eram predições carregadas de um significado profundo, alertando para as consequências inevitáveis das escolhas do rei.
O som de cada palavra profética criava uma atmosfera de suspense em torno do destino de Salomão, deixando a audiência inquieta, ansiosa por desvendar o desfecho dessa narrativa complexa. A tensão profética adicionava um elemento intrigante à trajetória do rei sábio, transformando a narrativa em uma jornada espiritual repleta de reviravoltas. O destino de Salomão estava enredado em profecias que pairavam como uma sombra iminente, sinalizando que o reinado que uma vez brilhou com sabedoria estava prestes a enfrentar uma transformação irreversível. O palco estava montado para a queda iminente de Salomão, e as consequências começaram a se desenrolar em uma série de eventos dramáticos. Jeroboão, um oficial de confiança, emergiu como figura central nas revoltas que abalariam o reino. Insatisfeito com as práticas do rei e agindo em consonância com as profecias anteriores, Jeroboão liderou um movimento de oposição que sinalizou o início do declínio. Em meio a essas tensões, a profecia de Ahija ganhou vida, ecoando os rumos sombrios que o reino de Salomão estava destinado a enfrentar. Ahija proclamou a divisão iminente, anunciando que 10 tribos seriam retiradas das mãos de Salomão, formando um reino independente. Esse momento crucial de divisão simbolizou não apenas a ruptura política, mas também um veredicto espiritual sobre as escolhas do rei. A queda de Salomão não se deu apenas nas mãos de revoltas políticas, mas como uma resposta direta às suas ações que comprometeram a integridade espiritual do reino. A divisão profetizada desencadeou uma transformação irreversível, marcando o fim de uma era de esplendor e sabedoria. O declínio de Salomão não é apenas uma narrativa histórica, mas um profundo mergulho nas complexidades da natureza humana e espiritual. Seu legado, agora marcado por divisões e desafios, carrega consigo lições que ressoam através dos séculos. Ao refletirmos sobre a vida de Salomão, somos lembrados da importância de manter a fé inabalável, mesmo diante das tentações materiais e das complexidades da vida. A sua história destaca a necessidade de uma devoção constante a princípios sólidos, impedindo que as conquistas terrenas obscureçam a visão espiritual. A humildade, uma qualidade que caracterizou Salomão em sua juventude, revela-se como uma âncora vital que pode preservar a integridade em tempos de prosperidade. A queda do grande rei serve como um lembrete de que, independentemente das conquistas, a humildade diante de Deus e a fidelidade aos princípios são essenciais para sustentar uma vida significativa. A história de Salomão nos desafia a olhar para dentro de nossos próprios corações, questionando nossas escolhas e prioridades. No final das contas, a queda de Salomão é um chamado à reflexão sobre como podemos construir um legado sólido, ancorado na fé, humildade e devoção a algo maior que nós mesmos. A narrativa intrigante da queda de Salomão não é apenas um relato distante do passado, mas uma fonte rica de aprendizado para nossas próprias jornadas. Enquanto absorvemos as reviravoltas dessa história, é essencial nos questionarmos sobre as escolhas que fazemos e as prioridades que estabelecemos em nossas vidas. Como podemos aplicar as lições da queda de Salomão em nosso próprio caminho? Será que estamos mantendo uma fé inabalável, mesmo diante das tentações materiais e das complexidades da vida moderna? Será que a humildade guia nossas ações, preservando nossa integridade em tempos de prosperidade? A história de Salomão nos desafia a uma autoanálise profunda, levantando questões sobre as fundações espirituais que sustentam nossas vidas. Este é um convite para refletir sobre as escolhas que moldam nossos destinos e as prioridades que definem nossos legados. Ao compartilhar suas reflexões nos comentários, você não apenas contribui para um diálogo significativo, mas também ajuda a construir uma comunidade de aprendizado. Vamos juntos explorar como as lições antigas podem iluminar nosso caminho presente e futuro. Não se esqueça de se inscrever no canal Entendendo a Palavra para não perder os próximos episódios e temas que continuarão a desafiar nossas mentes e corações. Até lá, que a busca pela sabedoria e o entendimento profundo guie cada passo de sua jornada. E agora, enquanto nos despedimos desta história intrigante, já estamos ansiosos pelo que está por vir em nosso canal. No próximo vídeo, exploraremos uma narrativa igualmente fascinante, trazendo à luz personagens e eventos que moldaram os alicerces da história bíblica. Se você se encantou com a trajetória de Salomão, certamente ficará intrigado com as histórias que ainda estão por ser contadas. Esteja atento para novas revelações, desafios e reflexões que expandirão ainda mais nosso entendimento sobre as mensagens contidas nas Escrituras Sagradas. Além disso, queremos ouvir suas sugestões.
Que outros temas ou personagens da narrativa bíblica você gostaria de explorar conosco? Deixe suas ideias nos comentários, pois queremos construir uma programação que ressoe com os interesses e curiosidades de nossa comunidade. Agradecemos mais uma vez pela sua participação e pelo constante apoio. Juntos, continuaremos essa jornada de aprendizado e descoberta. Até o próximo vídeo, e que cada história bíblica seja uma fonte de inspiração e sabedoria em sua vida. Fiquem bem, e até breve.